P de planejar, D de desenvolver, na verdade seria do de fazer, seria executar, propriamente dito. O C de checar, é o check mesmo, e o A de agir. Na verdade, o agir aqui no sentido de avaliar e mudar a rota se for necessário. Porque depois que você checa, o cheque é o controle e a avaliação. Você avalia aquilo que você fez. E se tiver na rota, eu não preciso agir. Ou seja, eu continuo na rota. Mas se por acaso muda a rota, eu preciso agir. Esse agir, que está traduzido como agir, que na verdade é o act, no original, é ajustar. Seria ajustar a rota. Ok? Mas aqui foi traduzido como agir. Mas seria isso. Então eu uso esse ciclo para planejar o meu negócio, para fazer o meu negócio acontecer. Eu planejo, desenvolvo, checo, ajo e vou fazendo isso aqui. É o tempo inteiro, a minha empresa não para de fazer isso. Mas você fala, poxa, mas eu não faço um planejamento estratégico da minha empresa uma vez só? Depende. Na verdade, depende não. A resposta é não. Por quê? Se eu fiz um planejamento de curto prazo e é de 6 a 1 ano, no ano que vem eu tenho que fazer de novo. Porque eu já atingi o objetivo que eu queria ou não atingi, eu preciso replanejar. Da mesma forma, se eu fiz de 1 a 3 e de 3 a 5. Então, ou eu vou replanejar ano a ano, ou eu vou replanejar de 3 em 3 anos, ou eu vou replanejar de 5 em 5 anos. Então, a gente já sabe que é necessário replanejar, porque atingindo a meta ou não, eu preciso estar olhando esse planejamento. Então, esse ciclo ele acontece sempre. Pode acontecer mais rápido, que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que planejar no mesmo ano que eu estou desenvolvendo, eu checo e ajo, ou seja, eu começo meu ano fiscal, por exemplo, em janeiro. Então, em dezembro, eu já tenho que estar com essa ação para corrigir a rota do próximo ano já definida. E aí, em janeiro, eu replanejar a próxima forma de trabalhar. Então, eu vou fazendo isso. Quem trabalha muito isso, sempre, anualmente, é o financeiro. O financeiro não faz previsão de 5 anos. Ele faz um planejamento de 5 anos para a empresa se posicionar, mas ele trabalha dentro de um ano fiscal. Então, ele vai trabalhar tudo isso que a gente está falando aqui dentro do mesmo ano. Porque no próximo ano ele tem que fazer o imposto de renda dele. Tem que fazer todas as provisões que ele tem que fazer. Ele não pode se dar o luxo de esperar acontecer daqui a 5 anos. Ele dentro de um ano tem que estar com tudo isso aqui feito. Ele planeja o orçamento, ele executa aquele orçamento, paga pessoas, faz investimentos, enfim. Ele checa se o que ele está fazendo está legal. E quando chega no final do ano, ele verifica se ele atingiu o valor do orçamento ou não. Se ele ultrapassou, se ele não ultrapassou, se não ultrapassou, por quê e tal. Ajusta isso tudo e já prepara o replanejamento para o próximo ano. E aí começa tudo de novo. Faz isso, ele vê o que deu errado, ele já joga na resposta. Para corrigir a rota. Tipo, para corrigir a hora, o governo faz assim, né? Ele pode jogar imposto, também E inventa novos. inventa imposto de novo. arrecadação. Exatamente. Depevate voltou. Voltou o debate? Voltou. Tá, então. São essas coisas. Então, assim, a gente, como cultura normal, a gente não tem como criar imposto para alguém botar esse dinheiro na nossa conta, a gente tem que fazer isso muito bem feito, para não deixar sair da rota. Bom, como é que seria isso na prática? Um exemplo prático. Do planejamento. Normalmente divido o planejamento em eu identifico qual problema eu quero resolver, eu faço uma observação desse problema para verificar e entender o que acontece, eu faço uma análise e crio um plano de ação para começar a executar. Eu não executo no plano, eu simplesmente faço um plano de ação. Quando entra na fase do 2, você já criou o plano de ação, já tem tudo definido. Aí eu vou lá e executo, aquela fase de desenvolvimento, é o D. E aí eu vou executar aqui. Vou executando. Chega um momento que eu vou ter que verificar o que está sendo executado, então eu faço o check. E aí faço a verificação. Aqui estão os pontos, né? E depois eu faço o ajuste. Tranquilo? Faço a valorização e concluo, vejo lições aprendidas. No ajuste, normalmente a gente cria uma área chamada lições aprendidas. Por quê?
Eu vou ajustar baseado no problema que ocorreu. Então eu já noto esse problema, eu registro isso, para que no próximo ano, se acontecer algo parecido, eu já sei como acertar. Não vou perder tempo pensando no que fazer. A essa área de conhecimento nós chamamos de lições aprendidas. Tá? Então, por exemplo, a identificação do problema. Eu identifico todos os problemas, eu crio um histórico deles, ou seja, os problemas vão acontecendo, eu vou registrando esses problemas. Eu demonstro as perdas e ganhos dos problemas que ocorreram. Eu escolho o problema a resolver. Eu formo uma equipe para resolver esse problema e defino a meta do problema. Então, mais ou menos assim que a gente define. Quando a gente está falando de empresa, seria o quê? Eu identifico o problema que a minha empresa quer resolver. Não tem queijaria na igreja. Então, preciso vender queijo na igreja. Por exemplo, não querem comer queijo. As pessoas querem comer queijo na igreja, mas não tem uma queijaria lá. Isso é um problema. As pessoas querem queijo, mas não tem queijo. Identifiquei o problema. O histórico do problema. O que é o histórico? As pessoas andam perguntando para o pastor: onde é que eu compro queijo? Não tem queijo. Onde é que eu posso comprar queijo? Eu estou registrando o histórico. Pô, tem muita gente pedindo. Então vale a pena colocar um queijo. Demonstro as perdas disso. Caramba, se as pessoas começam a comprar queijo aqui, o menino vai começar a ganhar mais dinheiro, ele vai começar a estar um menino melhor para a minha igreja. Então eu já começo a notar as minhas perdas. Vou fazer esse cara vender queijo porque o dízimo dele vai melhorar. Beleza. Então o problema é o quê? Como eu escolhi o problema? Porque podem ter vários. Você está falando aqui do queijo, mas pode ter outros problemas que eu tenho que esteja identificando. Escolhi esse do queijo. Fazer um espaço lá. Monta aqui, ó. Ele vai fazer um espaço lá para as pessoas. Tipo, Então, você é advogado, aí você vai poder atender lá. Provavelmente vai ter uma salinha lá para você também fazer a unha e tal. Quem sabe? Então, mas eu escolhi o problema. Vamos supor que seja venda de queijo, mas eu formo uma equipe e defino responsabilidades. Ou seja, quem é que vai vender, como vai vender, quando vai vender. Você não vai poder botar teu queijo todo dia, senão você tira a bolsa da irmã, você tira o temperinho da outra. Então não pode ser todo dia. Então precisa definir isso. Então eu tenho uma equipe que vai trabalhar isso aí. Lá na igreja a gente somos mais fortes. É a equipe que trabalha. Então, já foi definido a equipe. E cada um tem a sua responsabilidade. Ok? Definir o problema e a meta. Ou seja, qual é a meta que eu pretendo obter com isso? Então defino isso aí. Foi definido. E aí eu vou fazendo cada detalhe desse aqui, eu experimento dessa forma. Ok? Então dessa forma eu faço o meu plan, do check e act. Então um exemplo escrito aqui para vocês verem. Por exemplo, ó, o problema identificado foi o planejamento é para aumentar a produtividade dos meus colaboradores. Então o que eu vou ter? Qual o problema? Eu identifiquei, ó, a minha equipe está sobrecarregada, fazendo muitas horas extras. Esse é o short? Isso é o PDCA. É o plano. Ok? Pode ser os 3 quilos. Então defino o problema. Olha, no momento não há como inserir novos colaboradores, não tem como contratar pessoas que fazem isso. Ou seja, tem baixa produtividade, eu não consigo contratar. Qual é o objetivo desse plano? Aumentar a produtividade por meio da satisfação dos colaboradores. Ou seja, o colaborador está trabalhando mal e a empresa não está nem olhando para ele. Ou seja, eu vou melhorar a satisfação dele, vou fazer com que ele ganhe melhor, vou fazer com que ele tenha mais satisfação de trabalhar comigo, e aí eu vou ter isso como objetivo. E eu vou reduzir em 50% as horas extras em 3 meses. Vou diminuir as horas extras. Ele está tendo muitas horas extras e está insatisfeito. Então essa é a ideia de fazer o plano. No duplo, aí eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou automatizar as tarefas. Ou seja, ao invés do cara estar trabalhando, eu vou colocar tarefas para o robô fazer. Vou colocar tecnologia para fazer coisas que ele poderia fazer. O Jorginho estava dando um exemplo, por exemplo, essa semana a gente conversando. Antigamente, para você abrir uma empresa, você tinha que ir no departamento correto, tinha uma série de procedimentos. O cara criou um sistema que hoje você senta no computador, em casa mesmo, uma empresa está aberta.
Não sim com essa simplicidade, mas dá um exemplo. Aquilo que era para ser feito, tinha que sair, pegar condução, ir para um lugar, entrar em fila, negociar com o babá, hoje você senta no preço do Hoje eu abri minha empresa assim. e você resolve. Então, Hoje você se aposenta assim. então para abrir a empresa da clínica, com todos os lugares onde ela teria que estar oficializada, foi tudo feito online. Tudo online. Então, Entendeu? então Toda a viu? documentação autenticada, feita. A única coisa que a gente tem aqui é cartório, né? Coisa de Mas esse negócio do Covid aí, Não, mas não precisa. Que nem hoje não precisa mais. Com o vídeo agora também assinatura digital. Forçou muito isso também. Exatamente. precisei de alvará para funcionar. Tudo por computador. É. Então, assim, tem coisas que você não precisa mais de colocar o seu funcionário para fazer, você reduz a quantidade de coisas que ele estaria fazendo. E aí você consegue, então, dar uma satisfação melhor para ele. Enfim, aí você chega se está tudo certo. Porque pode não dar certo. É que Tem colher coisas que você bota a máquina para fazer e não dá certo. o planejamento estratégico, assim, depende, hoje em dia, no mundo da tecnologia que a gente vive, tem empresas que estão mais conectadas na automação. Sim. Então faz tudo no automático e reduz a quantidade de pessoas. De monte disso. Agora, tem empresas que ainda escolhem trabalhar meio a meio. Sim. Dá E esse- tem coisa que já testou trabalhar com máquina e não deu certo. É, Ela prefere sim. botar gente para fazer. Escolha. Então é isso. Tranquilo? Bom, uma outra ferramenta é essa aí, a análise de SWOT, que é você olhar para o mercado, analisando fatores que são positivos, que são forças e oportunidades que o mercado oferece, e pensando em fatores negativos, que são as fraquezas e as ameaças que esse mercado te traz. Então é importante, quando você está montando o seu negócio, ou mesmo uma coisa aberta que você não fez, analisar esses fatores do mercado. Então, você vai olhar para o teu mercado, vamos supor que seja a parte de beleza. Então, você vai olhar para o mercado da beleza, corte de cabelo, unha, enfim, toda essa área, e aí você vai ver qual é a força que o meu negócio tem. Por exemplo, eu já identifico um seu, que é exatamente você atender as pessoas que não podem sair de casa porque tem problema. Isso é um ponto forte do negócio, problema de mobilidade. Então, isso é uma força do seu negócio com relação a esse mercado, a esse nicho. Quantas pessoas trabalham nesse nicho? Você precisa analisar. Então, não sei, eu não sei. Mas ela tem que olhar para saber. Só porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso. De repente é. Então, se for, melhor ainda, mais força ainda. Mas ela precisa saber. E como é que você sabe? Pesquisando. Fazendo pesquisa no mercado, entrando no Google, perguntando para as pessoas, pô, tem gente que trabalha assim e tal. Vai ouvindo, aí você vai chegar a uma conclusão de que não só eu mesmo. Porque isso implica, inclusive, em você botar o seu preço. Se tem só você, por que você vai cobrar 25? Como todas as manicures que atendem no seu próprio negócio cobram 25. Por que eu não posso cobrar 45? Ou no local, até uma pessoa que não pode sair. Por que eu não posso cobrar 45? Estou dizendo que é isso não, tá? Não, Mas assim, eu posso fazer isso porque eu tenho um mercado privilegiado. Mas tem um ponto de deslocamento tudo bem. Sim. Antes da pandemia, eu cheguei a ter 15 senhoras que eu atendia na casa delas. Aí foi quando a minha mãe ficou doente, eu tinha minha mãe com Alzheimer, então era muito estresse em casa, eu não conseguia trabalhar. Comecei a perder a minha clientela, as pessoas começaram, eu tinha um salão montado em casa, elas começaram a ir para salões, porque ninguém estava a fim de aturar o meu problema. E eu fiquei meio sem solução. O que acontece? Quando eu aluguei as casas da minha mãe, eu tive a condição de pagar alguém para ficar com ela, eu planejei isso, de atender minhas clientes, que já eram antigas, porém idosas. Aí, olha só, a partir de agora eu vou te atender na sua casa. Qual a sua comodidade, para a senhora não ter que vir até aqui, telefonando, entendeu? E consegui fazer o meu grupo. Com a pandemia, a situação caiu, porque aí ninguém queria, a família não queria mais que eu fosse lá fazer nada, eles ficavam sem fazer. Era entidade, não trabalhava, não saía, não fazia nada. Então, com o risco da doença, ninguém queria. Aí foi quando começou. Quando começou a acalmar, começamos a ir de novo, tudo bem. Só que no período daí para cá, o meu grupo quase todo morreu. Idade, crianças, família. Acontece. Teve gente Você tem que ampliar o seu público, porque a tendência
Não tem jeito, você tem que estar renovando o tempo inteiro. Então a ideia da força é essa, você encontrar essa Ou força. então, aí cabe uma observação, você tem um nicho muito específico. Tem um ditado no mundo corporativo que diz assim, ó, nunca coloca as tuas maçãs num único cesto. Sim. E é o teu investimento, que é o teu capital de capacidade de produtivo, de trabalho. Então, você pode ter esse como teu nicho principal de atendimento, mas tem que ter um alternativo. Nem que você esteja um operacional com ele, mas ele pode estar sempre em stand-by na hora que houve uma redução do seu cliente. Mas ela pode partir para pessoas com necessidades especiais. Sim. Ela pode não atender a pessoa do Down, Sim. pode atender outros. Perceber, e eu acho também que ela pode diversificar fazendo a mesma coisa que as outras também fazem, sendo que ela é uma empresa de um diferencial que atende pessoas no lar, entendeu? Então, ainda tem porém. Ser por boa exemplo, no segmento todo. Então, mas assim, atender do lar já é prático. na minha Mas Mas casa, eu estou falando abrir uma loja de manicure igual esse menino aí também, ter uma dessa. Competir também. Ah, então, isso que o com Fernando está geral. dizendo. É o. Então, é tipo por assim, isso- ó, é por isso que eu tô só que falando. eu entendi dela, ela atende pessoas com necessidades especiais. Imagina você não foge muito do teu foco, mas você não vai atender o público geral, você vai só atender o público idoso. Que já é um público que quer um atendimento diferenciado. Entendeu? Aceita muito bem isso aí na casa dele. Mas não é nenhum portador de necessidade especial. Ele só é um público Idoso. especial. Entendeu? Então, mas que a gente muitas não das tem vezes o que- mercado fora não trata ele com o devido carinho. Então, mas hoje ela atende, são os idosos mesmo. Ela não atende pessoas com necessidades Ah, sim. especiais. São Não, os então, idosos. porque assim, Ela ela tinha tinha uma uma quantidade, Investigar o nicho. então Entendeu? eu foquei naquela Competir. quantidade, entendeu? Eu não tinha condições de atender além do que aquela quantidade. Aí, em relação ao que você falou do preço, eu também tinha assim, um valor daquele pessoal que é na minha casa antes, né? E quando eu comecei nas casas, eu comecei a falar uma taxa de deslocamento. Ah, lógico. Mas você já parou para pensar em transformar isso num negócio? Mas era um negócio. Encontrar pessoa, não, peraí. Encontrar uma pessoa que tem essa habilidade sua e ela vem sua parceira para trabalhar na sua empresa. Daqui a pouco você tem 5 mulheres com a mesma capacidade fazendo o atendimento de toda a companhia. Não, Tem que na fazer época a mesma também, coisa que- fora dessa minha profissão, eu tive uma vontade, mas aí não mudei adiante, que uma vez eu ia vendo alguma coisa assim, eu vi, achei muito interessante, era uma mulher que ela criou um grupo de faxineiras, preparou, dando uma aula de orientação de como... Treinando pra fazer. E ela não trabalhava. Ela, por Sim. exemplo, assim, ela pegava muito pessoas de uma situação boa que tinha casa de veraneio, aí ela já se oferecia, quer dizer, a pessoa já passou a ter confiança dela, só que ela mandava uma pessoa. No final do dia ela ia fazer a vistoria, porque eu não sei disso. Então, Mas ela não trabalhava. essa é a Ela não sugestão. trabalhava Vamos mais. fazer Você vai virar uma mestre, treinar esse pessoal e o pessoal se Treinar preparar. capacitar. Você não vai botar mais a mão na massa. Então, a ideia é isso, pensar em como é que eu vou estruturar essa minha empresa. Essa é a ideia. É o E aí, que você falou que é muito importante, a controladoria. Você investe no treinamento, que é a capacitação que é sua, depois controla a qualidade. Pronto. Por exemplo, se você cria escola de cabeleireiros para pessoas com necessidades especiais, aí você vai treinar cada tua equipe, que é o que ele está falando, você vai treinar aquela tua equipe para trabalhar com esse público de necessidades especiais. Seja para o Down, seja para idosos, seja para quem tem outros tipos de falta de mobilidade. Aí você treina essa equipe, que vai estar sob a sua supervisão, da sua forma que você treinou. Aí você vai despachando essas pessoas, você vai multiplicar o seu treinamento. Só que você palpa para um outro tipo de treinamento, que é o modelo de negócio. Que a gente está falando aqui um monte de coisa, chama-se modelo de negócio. Qual vai ser o modelo do seu negócio? Então, o modelo do negócio vem antes do planejamento estratégico. Ou seja, como é que eu vou modelar o meu negócio? De acordo com o modelo do meu negócio, eu vou traçar o meu planejamento estratégico. Essa é a ideia. É como se fosse o posicionamento do mercado. Pouco mais que isso. É mais que isso. É ver tudo, exatamente que recurso
fatura, como é que essa coisa potencializa, exponencializa. Mas enfim, a ideia aqui não é essa ainda. A ideia aqui qual é? Esse meu negócio tem um diferencial? Se tem um diferencial, essa é a minha força. Eu preciso caprichar nessa minha força, potencializar, melhorar aquilo que eu sou forte, para cada vez mais as pessoas me enxergarem com aquele potencial. Essa é a ideia. A mesma coisa, se eu tenho esse potencial, eu vou verificar se para esse meu potencial existem as oportunidades, que é exatamente olhar para o mercado e ver se tem pessoas que eu posso atender. E aí eu começo a atacar essas oportunidades. E aí também não existem só forças e oportunidades, eu também tenho fraquezas. Esse meu negócio tem alguma coisa que pode ser abalada. Qual é? Eu preciso identificar no meu negócio. Uma das coisas que eles estão falando, que pode ser uma fraqueza, é essa. Qual o tamanho desse público? Esse público tem condições de crescer com esse público? Ou esse público ele é pequeno, então não consigo potencializar, então eu preciso aumentar o meu nicho, aumentando o meu público. Ou seja, eu não vou trabalhar só com idosos, não preciso trabalhar com PCD, não preciso trabalhar com pessoas comuns. Isso pode ser uma fraqueza do meu negócio, por eu não ter um nicho tão grande que isso possa exponencializar. E quais são as ameaças? As ameaças, a mais comum é você ter pessoas que façam a mesma coisa que você. Podem até não existir essas pessoas ainda, mas no momento que você começar a fazer, as pessoas ponderarão, gostei dessa coisa que a irmã está fazendo, vou entrar nesse negócio também. O que vai fazer você se manter nesse mercado são exatamente os diferenciais. E onde está o primeiro diferencial? Está exatamente no planejamento estratégico. Porque a pessoa, ela pode entrar para disputar contigo, mas não ter feito o planejamento que você fez. Até porque se ela fez e você não fez, ela rouba do mercado. Porque ela sabe o quanto pode cobrar, ela sabe o tamanho do nicho, coisas que você não sabe. Por isso você faz o planejamento. Quando você tem essa consciência, pode vir o concorrente que for, porque você já sabe qual é o seu diferencial e como você ataca essas ameaças. Então essa ideia do planejamento é o primeiro. E aí disso vai entrar preço, vai entrar fornecedor que você compra melhor, vai entrar uma série de coisas, o atendimento que falou, você atender melhor, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar no processo para você poder atacar essas ameaças. Então essa ferramenta chama-se SWOT. E aí você só vai fazer isso. Você vai traçar esses 4 elementos, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e você vai escrever de 3 a 5 coisas que você acha que são suas forças, 3 a 5 coisas que você acha que são suas fraquezas, 3 a 5 que você entende que é uma oportunidade de mercado, e de 3 a 5 coisas que você acha que pode ser uma ameaça ao teu negócio. E aí você escreve. Ok? Chama-se análise de SWOT. Um exemplo aqui da análise de SWOT escrita é esse aqui, um ponto forte no meu negócio, localizado no bairro residencial e comercial. Ou seja, eu estou num local que tem empresas e tem pessoas. Então, isso é uma coisa boa. Boa reputação quanto a alta qualidade e preços baixos. Ou seja, eu coloco no meu serviço um bom serviço e ainda compro barato. Poxa, isso aqui é imbatível. Né? Limpeza, higiene, isso tudo ajuda, principalmente num trabalho como esse. Né? Aqui a gente está falando de restaurante, né? Que é um restaurante chinês, mas olha só, o único restaurante de culinária chinesa em um raio de 15 quarteirões. Olha só que coisa boa, esse camarada está dentro de 15 quarteirões, ele é o único restaurante chinês, então isso é um ponto forte. Não tem concorrência com ele. Tá? Agora também pontos fracos, área pequena para mesas e cadeiras, o público é limitado para jantar, ou seja, é um lugar muito pequeno, você não consegue botar muita gente, você não consegue crescer. A comida servida não é chinesa autêntica, ou seja, eu falo que é comida chinesa, mas está lá um brasileiro fazendo uma comida misturada dizendo que é chinesa, então isso é um ponto fraco. Ele é um restaurante chinês, tem lá escrito tudo em chinês, mas a comida não é autêntica. Então isso pode ser um problema para ele. Se a pessoa conhece realmente a comida chinesa, ela vai matar logo. O menu de comida chinesa comum, sem pratos exclusivos, ou seja, ele só oferece pratos simples. Não traz nada da culinária chinesa mais elaborada, então isso pode ser um problema. Sem opções vegetarianas, ou seja, então ele não atende pessoas vegetarianas e provavelmente também não atende pessoas veganas. Então, assim, isso ele entende que é um ponto fraco para ele. O que seria uma oportunidade? Expandir essa área para colocar mais mesas e cadeiras. Isso é uma oportunidade. Se ele fizer isso, ele vai ter mais gente. Desenvolver vários locais, ou seja,
Ao invés de só aumentar aquele espaço dele, colocar vários restaurantes deles espalhados por ali. Adicionar opções vegetarianas. Se ele encontrou aqui que era um ponto fraco, se ele adiciona, consegue colocar mais gente. Contratar um novo chefe para receitas mais autênticas, ou seja, vai contratar um chefe chinês para fazer uma comida realmente original, então ele vai aumentar esse potencial. Então, assim, quando eu ajudo o ponto fraco, na oportunidade, isso pode ser uma possibilidade de oportunidade para eu melhorar. Enfim, as ameaças, comentários negativos dos clientes, isso com certeza sempre é uma ameaça, pode afundar um negócio. Um competidor em potencial, que eu falei com os concorrentes, estava vendo uma Sandra faz esse negócio, vou fazer também. Foi assim que começou a aparecer um monte de frango aqui no mercado. O cara olha no frango ali, opa, frango do do lado. Foi assim que apareceu um monte de igreja universal, assim que está aparecendo um monte de coisa desse Não, tipo. porque nosso frango era o melhor. E uma coisa que ele coloca que é interessante, a rotatividade da equipe, dificuldade de recrutamento. Ou seja, ele tem dificuldade de colocar pessoas para trabalhar. E realmente isso é um problema, principalmente em restaurante. O pessoal muda, academia também. O pessoal que tem academia é um problema sério na rotatividade. Editor, potencial na licença, o cara botava para colega em frente no restaurante. Um problema que você tem em crescer do jeito que tanto o Fernando e a Cris falou, é você criar o seu próprio concorrente. Essa pessoa não faz isso. Você, no curso dela, você preparou essa pessoa para fazer o que você faz. Você montou uma empresa, botou um monte de pessoa para trabalhar com você. No momento que ela entendeu o teu negócio, ela falou, você não vai trabalhar com essa não. Ela montou uma concorrência sua. Agora, se a pessoa também fica com medo de expandir o negócio, nunca você cresce. Você tem que se preparar através do planejamento estratégico para quando isso acontecer. Pode ter um concorrente? Pode, tem que engolir ele. Ele nunca vai poder fazer melhor que você. Então você vai ter que estar sempre antenado para quando o concorrente aparecer, você vai engolir. Ou então usar a estratégia do gato, né? Do gato. Qual é? Não conhece? A onça bonita do gato. O gato, ensina com esse negócio de. Como que é? Esqueceu? A história é a seguinte, né? E a onça, o gato estava ensinando a onça como dar o pulo certeiro na presa. Aí quando a onça achou que já prendeu tudo, e ela estava com vontade, era pegar o gato, entendeu? Aí ela pulou em cima do gato. Quando ela pulou, o gato pulou para trás. Aí o gato falou assim, mas você não me ensinou esse pulo do gato. Esse pulo. Aí eu disse, se eu tivesse ensinado, eu tinha me comido, né? Aí nasceu o ditado, o pulo do gato. O pulo do gato. Sim, você sempre guarda a carta na manga. Nunca mostra tudo. Bom, então é isso aí que é uma análise de SWOT, você analisar esses pontos. Tem também as 5 forças de Porter. O Michael Porter é considerado o pai do planejamento estratégico americano, e ele desenvolveu, dentre várias técnicas, vários métodos, ele criou essas que são as 5 forças, onde ele tem uma análise de ameaças dos seus produtos. Então ele traça o que fazer quando os seus produtos são ameaçados, ou seja, existem produtos substitutos que precisam ser substituídos. Ameaça de novos entrantes, ou seja, concorrentes no mercado. Então para analisar isso. Negociadores, o poder do fornecedor, ou seja, você tem poucos fornecedores de um determinado nicho teu, que o teu fornecedor acaba te vendendo muito caro, então isso é um problema para o teu negócio. Esse é o poder de negociação dos seus fornecedores. E também tem o poder de negociação dos seus clientes, porque se você tem se existe um mercado com muitos clientes, a tendência é que esses clientes coloquem seu preço para baixo. Então você precisa trabalhar pensando no que você compra, para você comprar o mais barato, e na hora de vender para o cliente tentar vender o mais caro, porque é isso que é a lei do mercado, para você comprar barato, para você vender caro, é aí que você tira o teu lucro e você se sustenta. Então essa relação que o Porter dá, você analisar bem os seus fornecedores, é sempre bom você ter mais de um fornecedor, é sempre bom você ter bons negócios com o seu fornecedor, porque sempre você está conseguindo comprar o mais barato com ele. E da mesma forma com o seu cliente, tentar trabalhar com um nicho bom de clientes que você consiga fechar, que sempre aquele nicho opte por comprar sempre com você, uma fidelização, porque ele não vai pensar no preço. É igual a pessoa que compra iPhone, por exemplo. Se saiu o iPhone 13, 14,
essa a ideia. Tá? E por fim, a rivalidade entre os concorrentes com você, ou seja, eles estão brigando ferrenhamente exatamente nesses pontos, colocando novos produtos para derrubar o teu. Essa história do que a gente falou aqui no frango, o cara está vendo que você está fazendo uma coisa, acha que o empresa vão fazer também, então novos entrantes, novos concorrentes, eles vão estar negociando com o fornecedor para conseguir comprar mais barato, para poder vender mais barato, e vocês também com o cliente, para tentar fechar com um nicho melhor de cliente, para poder vender mais caro. Então assim, essa é a ideia das forças de porta, são coisas que você precisa se acertar com relação ao mercado, para que você possa fazer o seu negócio fluir melhor. Então isso faz parte do seu planejamento estratégico. Então, um exemplo aqui seria barreiras de entrada. O quão vulnerável é o mercado à entrada de novos competidores. Ou seja, o que eu faço, qualquer um pode fazer. Então, o meu mercado é vulnerável. Não é algo que é difícil de fazer, que só eu conheço. É uma coisa muito banal. Então, o camarada consegue fazer. Então, é passível de entrar novos concorrentes a qualquer momento. Pode ser perigoso para o meu negócio. Então, são barreiras, né? Podem ser econômicas, mercadológicas ou regulatórias. Isso pode ser uma barreira. Quando a gente fala de econômicas, é grana, ou seja, se o meu mercado ele é um mercado barato, mais pessoas vão conseguir entrar nele. Se é um mercado mais caro, fica mais difícil as pessoas entrarem nele. Então, é analisar isso quando estiver montando o negócio. Né? Mercadológico, facilidade de você colocar o produto no mercado e entregar. E regulatórias. Tem muita coisa, se eu compro produtos da China que eu preciso importar, isso é um problema que eu posso ter. Porque uma liberação na alfândega, por exemplo, pode levar de 30 a 60 dias, e aí eu prometo uma entrega, por exemplo, que o meu cliente não consigo entregar. Então, isso é uma barreira regulatória. Já pensaram nisso já? Não, é só um exemplo. Se não for da China, vai ser de outro. A alfândega é uma coisa que emperra. Então, assim, isso pode ser um problema. Já sai taxado agora. Então, Passa direto. e aí, concorrência, negociação dos clientes, fornecedores substitutos. Então, a gente sempre vai estar pensando nesses detalhes. Eu vou mandar isso aí para vocês, vocês podem estudar isso aí depois com calma. Inclusive, eu vou mandar os livros do qual eu tirei essas referências para vocês também, se estiverem querendo ler os livros. Vocês vão ter essa oportunidade. Estratégia competitiva também é uma ferramenta criada por Michael Porter, onde ele trabalha custo e diferenciação, sempre pensando no maior baixo custo possível, o menor custo possível do negócio e na maior diferenciação do produto. Quanto mais barato eu conseguir ter esse produto e ele for mais diferente do mercado possível, ou seja, o meu concorrente não consegue ter algo com todas as especificações que o meu produto, e o meu produto ainda é barato, eu consigo vantagem competitiva nesse mercado. Então, é pensar naquela coisa que você vai fazer, tentar oferecer um custo mais baixo possível, mas quando a gente fala o custo mais baixo possível, não é fazer igual a Shopee faz, vender uma coisa que não tem nem lucro. É vender alguma coisa com lucro, que você consiga ter um lucro bom, que você consiga exponencializar e crescer, mas que ainda assim para o seu consumidor final ele seja barato, ele tem um custo baixo. Tá ok? E aí você tem a opção de que é a liderança do custo total do negócio, ou seja, é o que acontece, por exemplo, com as empresas varejistas. Atacadistas, ao invés de serem varejistas, porque elas entendem que vender no atacado, elas ganham no custo total e não no individual. Então, isso é uma coisa que você pode pensar, né? Qual a diferenciação do meu produto? E a diferenciação pode ser focalizada, porque a gente está trabalhando, custo total, a gente está trabalhando no caso do atacado, por exemplo, mas eu posso também pensar numa diferenciação específica do produto e também pode ser da entrega, do tipo de entrega, pode ser baseado na proximidade da coisa, se for o caso do serviço, enfim. Tá? Então é isso que a gente vai pensar quando pensa em estratégia competitiva. Isso vai dar o que a gente chama de diferencial competitivo, quando eu consigo ter diferenciação e ter baixo custo. Aqui está um exemplo de estratégia competitiva: lideração do custo total, investimento de capital sustentado por acesso ao capital, boa capacidade de engenharia de processo, supervisão intensa da mão de obra, produtos projetados para facilitar a produção, sistema de distribuição barato. Então a gente está pensando tudo aqui, a gente está pensando em custo. Por quê? Quando eu desenvolvo processos
O que é processo? Eu conseguir fazer uma determinada coisa sempre do mesmo jeito e tendo o menor caminho possível para que aquilo seja feito, como se fosse uma esteira de produção. Então, quando eu consigo criar um processo para fazer uma coisa, eu não perco tempo. Então, por exemplo, atendimento ao cliente é muito comum. Quando você não tem um procedimento correto, um processo de atendimento ao cliente, o cliente chega no balcão de alguma coisa para fazer uma compra, ele vai ser atendido de uma forma por uma pessoa que não sabe onde aquele produto está localizado, não sabe nem se aquela empresa vende aquele produto, não sabe se pode negociar o preço daquele produto, cara, não impacta aquela venda. Quando ela pega, por exemplo, um vendedor que sabe a margem de lucro que ela pode negociar, que sabe que aquele produto existe, tem margem no estoque, sabe tudo, aquela venda desenrola. Então, se você não tem esse procedimento, a sua venda fica ruim, porque a hora você vai conseguir vender bem, a sua venda vai ficar empacada. Para o cliente que está do lado de fora, isso é péssimo, porque a hora ele vai ser atendido bem, porque esse cliente vai voltar na sua loja, a hora ele vai ser atendido mal, vai chegar uma hora que ele fala que essa não tem padrão, e ele desiste de ser atendido por você. Então, engenharia de processo é isso. Quando você tem um processo, você consegue fazer tudo da mesma forma e o resultado sempre vai ser igual. Então, você colhe o bolo disso. Então, a gente entende que isso é liderança de processo. Então, são essas coisas que a gente analisa quando está fazendo o planejamento estratégico. Aí você tem uma outra ferramenta que é o Balance Scorecard, que é você botar indicadores, ou botar números nessas coisas. Normalmente em que a gente coloca? A gente coloca número no financeiro, nos processos, coloca no aprendizado, no crescimento, ou seja, a melhoria contínua, e a gente coloca nos clientes. Como é que é isso? Para ter sucesso financeiro, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Isso com relação ao financeiro. Com relação ao cliente, para alcançar a nossa visão, como devemos ser vistos pelos nossos clientes? Com relação ao aprendizado e crescimento, para alcançar a nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar para crescer? E com relação a processos internos, para encantar o nosso cliente, quais processos devemos nos ater? Por quê? Aquilo que eu falei novamente. Tem processos da minha empresa que não geram valor para ela. Vou dar um exemplo. A minha empresa é uma empresa que vende carros. Ok? Ela vende carros. Então eu preciso fazer o melhor carro possível, o carro mais bonito, o carro mais confortável, o carro mais barato, o mais rápido possível de fazer. Por quê? Porque eu vou ganhar dinheiro com essa empresa vendendo esse carro. Então, quanto mais rápido ele pegar e quanto melhor for esse carro, melhor. Então, onde eu tenho que concentrar a minha força? No processo de fabricação de carro. Mas isso significa que então eu não vou ligar para as pessoas? Não, quem constrói normalmente os carros são pessoas e máquinas. Quem manipula as máquinas são pessoas. Então eu preciso contratar as melhores pessoas. Então eu vou dar ênfase nas pessoas. Mas o processo que tem que dar certo sempre é o processo do carro. Ou seja, eu posso contratar uma pessoa qualquer que seja, mas o fato de eu ter contratado essa pessoa não pode implicar no processo de fabricação do meu carro e venda. Entendeu? Então eu posso mudar as pessoas, mas o carro vai ser feito da mesma forma no final, não vai mudar o meu carro. Porque se muda o meu carro quando eu mudo a pessoa, igual a Coca-Cola, que o pessoal está falando aí, que a Coca-Cola agora mudou de nome, a fórmula mudou. Se eu mudo o camarada que faz a Coca-Cola, muda a comida, muda o gosto da Coca-Cola, a pessoa não bebe mais Coca-Cola, porque mudou o processo. Isso acontece muito em restaurante. Trocou o cozinheiro, ninguém volta mais, porque mudou o tempero da cozinha. Se tivesse um processo, igual o McDonald's, por exemplo, pode trocar de pessoas quantas vezes fosse. Você comeu um Big Mac, você comeu 30 anos atrás, ele vai ter o mesmo gosto. Essa é a ideia do processo. E aqui está um exemplo. Aumentar a lucratividade do restaurante é um objetivo financeiro. As metas, alcançar uma lucratividade média de 35% até o final do ano. Está vendo? Meta sempre tem número. Que indicadores? O indicador que eu vou analisar é o percentual de lucro sobre a minha receita. Que iniciativas eu vou fazer para isso acontecer? Eu vou readequar os preços do cardápio para o segmento de prêmio. Ou seja, vou vender comidas mais caras para poder aumentar esse valor. Então,
eu crio metas financeiras, crio metas diferentes ao cliente. Por exemplo, eu quero melhorar a experiência do meu consumidor ou do meu cliente dentro do meu restaurante. Quando o cara chegar no meu restaurante, ele tem que se sentir bem ali dentro. Ele tem que ter uma experiência diferenciada. Como é que eu faço isso? Eu faço isso oferecendo um aperitivo, por exemplo, sazonal gratuitamente, ou seja, eu vou oferecendo coisas para ele, bebidas e tal, que não esteja dentro do cardápio dele, nem que ele gaste por aquilo. Para que ele sinta, caramba, eu venho aqui, eu tenho mais do que eu saio daqui com tanto aperitivo que eu não preciso nem jantar. Por exemplo, o atendimento a ele. Por exemplo, eu coloco aqui, alcançar um NPS. O NPS é um indicador de atendimento ao cliente em 40 pontos. O que é isso? Quando você faz um atendimento numa loja, no final ele coloca assim, avalie meu atendimento. Foi muito ruim, bom, médio, muito bom, papapá. Aquilo te dá uma pontuação. Então, se você tem uma pontuação abaixo de 70%, por exemplo, é uma pontuação que diz no mercado o atendimento ao cliente como uma pontuação ruim. O teu cliente tende a não voltar quando você atende de 70% para baixo. Então você precisa ter uma média de atendimento ao seu cliente de 70% para cima. Como é que eu faço isso? Avaliando e colocando um número. Ele precisa dizer quanto ele te avalia. Então, passou de 70%? Maravilha, eu vou parar aí, tá tudo bem? Não, eu preciso estar verificando sempre os processos que estão cumprindo aquilo para continuar tendo aquilo ou mais, ou até melhorar aquele processo para ficar melhor. Então a ideia é essa. E o indicador que a gente chama é o de NPS. E assim vai. Processos internos, reduzir para 5% a taxa de devolução dos pratos. Então isso é um processo, ou seja, eu não vou errar mais nos meus pratos. Toda vez que o prato está frio, não foi a comida que eu pedi e tal, e voltar, isso vai gerando uma insatisfação. Eu quero reduzir. Aí em 80% a taxa de devolução, então diminuir para 75%. Parei aí, não, daqui a 6 meses eu quero mudar para 70%. E vou diminuindo até zerar essa taxa de devolução de uma qualidade melhor. Essa é a ideia. Ok? Bom, e aí nós fechamos. Esse é o livro do qual eu tirei esses ensinamentos, tá? É um livro de Djalma Pinho de Oliveira. Outros livros que eu trouxe informações foi do Michael Porter, o livro de estratégia competitiva e o livro de vantagem competitiva. Esses livros eu vou enviar para vocês também pelo Zap, para vocês terem e poderem estudar, ler, entenderem um pouco mais o que é o planejamento estratégico. Quando a gente trabalha no curso, a gente faz todas essas coisas que a gente fez aqui, a gente faz detalhadamente cada uma delas, a ponto de você sair com o seu planejamento estratégico do curso montado. Essa é a ideia de fazer isso. Ok? Bom, e aqui então, meu e-mail, se quiserem conversar comigo também, meu Zap, quem tem, pode entrar em contato, que a gente conversa, tira dúvida, enfim, dá dicas, ideias de como vocês fazerem o planejamento de produção. Um negócio aqui que mexeu muito comigo, que eu conheço mais que eu tenho. Hoje, por exemplo, a facilidade que a gente tem para abrir uma empresa, então, dificultou para o meu caso, dificultou para mim, que a facilidade que tem. Mas existe um detalhe que muitos aí, você vai abrir uma empresa, você abre um botequim. O que é abrir um botequim? Como é que se abre um botequim? Quem pede um botequim? A maioria das pessoas, quando vai abrir um botequim, ele não sabe o que ele acha que vai abrir, vai vender cachaça, vai vender isso, vai vender cerveja. Ele tem que saber o que ele vai abrir, o que ele pede para a empresa. Você vai abrir, o que você tem que fazer? Um contrato social. O que é um contrato social? As pessoas que desconhecem, normalmente você vai no contrato, você tem que se informar. Como é que vai abrir? Tu abre a tua empresa, você vai ter um contrato social, você tem um CNPJ, você tem que saber o que é contrato social, o que é CNPJ. O que tem que estar registrado no contrato deles? É isso aí. Então, isso influi muito as pessoas quando vão abrir, ter conhecimento do que é que ele está abrindo. Por exemplo, uma empresa hoje, você tem um contrato social, você tem o CNPJ, aí vem depois do CNPJ, inscrição estadual, depois da inscrição estadual, você tem o VARA. Só que isso tem custo. O VARA hoje, para você tirar o VARA hoje, que é obrigatório, ele deve estar em R$ 1.200 uma taxa. Isso mesmo. Não é isso? R$ 1.200 uma taxa. Então, Não é
eu